Muita coisa aconteceu de ontem para hoje. Essa semana foi uma semana assim. Teve o lance da prisão do Léo Lins, né? Sentenciado a 8 anos. Nossa Senhora, que absurdo. Tipo assim. Não, Né? é o seguinte: se você matar. Teve esse tá debate. Fizeram uma piada. Coitado do Rasta. Não, total. Não, e velho, assim. As piadas que o Léo Lins conta, tá ligado? A galera diz, não, porque ele faz piada que vão além, né? Eu digo, meu irmão, vocês nunca foram num stand-up aqui nos Estados Unidos, velho. No Comedy Cellar, certo? No Comedy Cellar, a galera vai e você entra no Comedy Cellar, que é tipo, onde vários famosos stand-uppers foram são cativos de lá, né? Tipo, Dave Chappelle, se vai para Nova York, ele entra lá e faz um stand-up rápido, tá ligado? De última hora. Louis C.K. ia direto lá. Então, tipo assim, essa galera, a nata do stand-up americano, bicho, você chega lá, você tem que colocar o seu celular num saquinho. Eles dão um envelope para você colocar o seu celular, que é para você não filmar. Que é pra galera, tipo, não ter filtro. Bicho, eu já ouvi cada piada no Comedy Cellar, que assim, Léo Lins vira um coroinha, tá entendendo? Eu vi uma menina judia falando sobre eu vi uma comediante judia falando sobre a viagem para Israel, que ela faz, ela diz, Israel tenta subornar os jovens judeus americanos, tá entendendo? Com festa, com viagem para lugar histórico e não sei o que lá. E eles colocam a gente num barco e ela fala, eles colocam a gente num barco para ir para uma festa, né? Tipo, aí a gente enche a cara, eles querem que a gente faça novos judeus, então a gente transa com todo mundo, né? Só que no dia seguinte eles levam a gente para um memorial do Holocausto para fazer a gente se sentir culpado e querer servir para o exército. Esse foi o clima. Só que a piada que ela fez, o punch que ela tinha falado, e lá chego eu no memorial de campo de concentração com milhões de judeuzinhos mortos nos meus seios, tá ligado? Aí ela pegou, e eu não vou reproduzir aqui, mas ela fez a saudação. Ela é judia, né? Então, assim, e essa foi a piada. E a galera, véio, se mijou de rir, tá ligado? Ela me senti como um jazzista, tá ligado? E fez a saudação. Meu irmão, se eu fizesse isso aí no Brasil, meu Deus do céu. Se um judeu fizesse isso no Brasil, acabou. Não, mas sabe o que acontece? É o seguinte, assim, eu não sei nem. Qual foi a piada que ele contou? Foi aquela piada da cadeirante? Foi isso? Que piada do cadeirante? Foi isso? Que foi a piada dele? Não foi? Nem sei, não, teve várias, velho. Bicho, eu já vi o Dave Chappelle. Eu já vi o Dave Chappelle defendendo, tipo, ele falando do Michael Jackson, né? Isso tá no Netflix, Sticks and Stones, do Dave Chappelle. O Léo Lins, a galera pegou umas piadas que ele fez com pedofilia, com estupro. Meu irmão, o Dave Chappelle falou o seguinte: eu não acredito que o Michael Jackson era pedófilo. Mas se ele fosse, e daí? Thriller, tá ligado? Off the Wall começou a enumerar os discos dele. E sabe por que eu não acredito que ele era? Porque o Macaulay Culkin morou não sei quanto tempo com o Michael Jackson e o Macaulay Culkin disse que nunca aconteceu nada. Aí ele, eu não sou um pedófilo, mas se eu fosse, o Macaulay Culkin era a primeira criança que eu comeria, tá ligado? Não, assim, veja, a questão é o seguinte, veja uma coisa. Quando você vê o que acontece muitas vezes é o seguinte, eu vou falar, por exemplo, do tipo de piadas que nós tínhamos na época, por exemplo, nos anos 80. Cara, um dos grupos mais politicamente incorretos que houve no Brasil nos anos 80 foi os Trapalhões. Sim. Tem piadas dos Trapalhões que hoje dariam cadeia, cara. Porque assim, veja, assim, o Sargento Pincel chamando o Mussum de leão marinho, porque ele tá com aquele bigode louro, né? É o senhor que é o leão marinho. O que o pessoal fazia de piada com a negritude do Mussum, por exemplo. Uma vez tem tipo assim, o Mussum tava debaixo do carro
de um carro, assim, numa oficina. Aí sei lá, acho que era o Didi, falou assim, cadê o macaco? Cadê o macaco? Aí o Mussum, você tá mexendo no macaco? Não, eu tô falando do outro macaco, que no caso é para levantar o carro, né? Para levantar o carro da oficina. Quer dizer, esse tipo de coisa hoje, meu amigo, é movimento negro enchendo o saco de todo mundo. Outra coisa lá, por exemplo, é piada com Hitler. Sabe que, por exemplo, tem uma série do Didi que aparece o cara... Sim, porra, clássico. Essa é muito boa, porra. Não, ele é o garçom, né? Ele é o garçom da Hitler. festa. Aí ele... Pois é, aí quer dizer, não, isso aí, e detalhe, isso é uma piada até mundial, porque você encontra até no programa do Chaves, do Chavo Deloche, o cara, né, do Roberto Bolaños e muitas outras coisas. Veja, existe espaço para piada, assim, uma delimitação de piada, pode até existir, tá? Mas eu não sei até que ponto isso é função da justiça. Eu acho que talvez a coisa poderia partir da sociedade. Porque na nossa época, a gente sabia, por exemplo, qual era o limite da piada e que não era, tá? Por exemplo, assim, eu não sou necessariamente tão anárquico, tá? Mas também eu não chegaria ao ponto de dar 8 anos de cadeia para o cara que contou uma piada idiota. Sim. Porque isso aí é uma desproporção. Mas só que o judiciário brasileiro hoje, o que é o judiciário brasileiro hoje? O judiciário brasileiro é um bando de juízes casuísticos. O que é o casuístico? O casuístico é o seguinte, ele julga de uma maneira completamente arbitrária o caso, né? Não existe mais uma noção de conjunto dentro e de proporcionalidade dentro do princípio da justiça. Então, por exemplo, você tem hoje ministros do Supremo que, veja, é claro que o que aconteceu nos 2 últimos meses, depois das eleições do Brasil, né, com aquela briga, com aquela pendenga e tudo mais, claro que realmente tem coisas que, no meu entender, no meu humilde opinião, são graves. Porém, os procedimentos processuais estão completamente errados. E, portanto, isso acaba envenenando a confiabilidade do judiciário. Porque, por exemplo, você vê um cara como Alexandre de Moraes, que hoje se acha todo poderoso, aí se eu contar uma piada do Alexandre de Moraes, no dia seguinte ele achou feio, desacata a autoridade, tá na cadeia. Calma, pô, peraí. Não é bem assim, não. Então, assim, as pessoas elas estão vendo uma anomalia, porque, assim, o mesmo cara que pega 8 anos de cadeia por causa de uma piadinha idiota, né, uma piadinha que daqui a, sei lá, uma semana as pessoas vão esquecer, porque a gente tem que pensar o seguinte, que a gente tem que pensar na relevância disso. Por que você coloca um cara que conta uma piada ter 8 anos de cadeia? Que sentido tem isso? Esse cara é uma ameaça à sociedade, o Léo Lins é uma ameaça à sociedade, o Rasta, o Jopa, somos uma ameaça à sociedade para você ficar com 8 anos de cadeia, perder 8 anos de sua vida num cárcere cheio de criminosos piores do que você, né? E isso porque você não cometeu crime algum, segundo o senso comum, não há crime. Pois é. É a arbitrariedade de um juiz que interpretou daquela maneira, né? Porque ele achou feio, e cada vez mais você vê que... Sabe tem um prazer nisso, né? Essa galera tem um prazer de fazer isso com o outro. Sabe que ele é famoso, né? Essa dondoca aí tá aparecendo pra caramba. Pois é. A magistratura hoje, sabe o que é o seguinte? A magistratura brasileira, eu acho que a magistratura brasileira, no sentido das suas prerrogativas, é um dos mais escandalosos que existem. Porque eu nunca vi uma magistratura que é praticamente onipotente, cara. O Brasil tem uma magistratura onipotente. Qual é a punição maior que um juiz tem hoje em dia no Brasil? A gente precisa voltar para a época do trote da Telerge, tá ligado? Grandes merda tu ser advogado, tá ligado? Grandes merdas ter advogado. Advogado é tudo, eu não vou falar, viado, né? É tudo viado, pi, vou botar aqui tudo pi, porque senão o movimento LGBT vai botar na cadeia, pô. É isso. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.